No fim de janeiro, o governo do estado anunciou os resultados do Saresp 2017 e, como todo ano, os números causaram controvérsia entre os especialistas em educação. Para falar sobre esse tema, o Na Ordem do Dia conversa com Mônica Gardelli Franco, superintendente do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Olá, Mônica, Olá, tudo bom? Tudo bem. Mônica, o governo Alckmin anunciou um avanço em matemática em todas as séries. Porém, no terceiro ano do Fundamental, a diferença da média de 2017 em relação ao ano que a rede teve o melhor desempenho, que foi 2015, houve uma queda de 12,4 pontos. O que esses números representam? Olha, na verdade, eles representam a chegada, né, nesses níveis de ensino de um grupo de crianças que eles estão carregando algumas dificuldades, né? Porque quando a gente olha o resultado do Saresp, a tendência é a gente comparar por ano, né? Então você pega e fala, no terceiro ano em 2015 estava X e o terceiro ano em 2017 estava Y. E aí você compara se melhorou ou se não melhorou no terceiro ano, né? Um equívoco normalmente que a gente vê é que as políticas públicas acabam fazendo, os gestores públicos, né, acabam fazendo essa leitura e aí eles promovem ações ou planejam ações dentro desse nível, esquecendo, né, ou não dando tanta atenção de que as crianças que estavam em determinado nível em 2015 não são as mesmas crianças que estão apresentando o resultado de 2017. Né? Então, na verdade, qual é a leitura que a gente tem que fazer disso? Esse dado de 2017, o que ele revela? Revela que aconteceu alguma coisa no ciclo de alfabetização entre 2015 e 2017, né? Que desencadeou um resultado desfavorável, né? E uma queda importante, né? Então, o primeiro movimento que se tem que fazer é o que foi feito ou deixou de ser feito neste período que pode ter impactado os resultados da avaliação desta forma. As políticas, elas têm que pensar não só o que fazer com os estudantes do terceiro ano, mas o que fazer com esses que não apresentaram o desempenho desejado, né? Que apesar de, em algumas outras áreas, em alguns outros anos, você falar de avanço, a própria secretaria pontuar, avançamos, mas comparado com a meta que a gente quer alcançar, tem um trabalho muito árduo para ser feito ainda, né? Já em relação em língua portuguesa, o desempenho no IDESP dos anos iniciais, pela primeira vez caiu desde que a prova foi implantada. Aí eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que esse resultado é reflexo de o esvaziamento de programas como, por exemplo, o Ler e o Escrever, que é um programa de formação? Eu acho que assim, é um conjunto de fatores. O programa Ler e Escrever era um programa muito importante dentro da secretaria. E ele era um programa de formação, mas que vinha acompanhado de uma série de materiais. Ele era um programa completo, né? Quer dizer, você forma o professor e você dá condições para esse professor poder trabalhar dentro do seu contexto, né? Esse programa em especial, ele era um programa que ele não era padronizado, ele tratava das questões muito da realidade de cada grupo, né? Quando você deixa de dar essa assistência ou você dá de uma forma padronizada, isso traz um impacto, né? E você desconsidera também o número de professores que estão entrando, a mobilidade desses professores entre os níveis de ensino, que às vezes tem professor que está no ciclo de alfabetização e aí no outro ano ele não está mais no ciclo de alfabetização e outro está entrando no ciclo de alfabetização. Então, assim, eu não tenho condição de afirmar aqui que, assim, em consequência disso, né? Mas nos parece que retirar o investimento que estava sendo feito por este programa em educação, ele
pode sim ter contribuído muito, né? Porque não se trata só de formação, mas se trata de materiais, se trata de dar uma qualidade para o trabalho do professor que pode não ter tido continuidade. Inclusive, com base nesses dados, é gerado o bônus por desempenho dos servidores da educação. Você acredita que isso seja uma política de responsabilização do professor em relação ao desempenho dos estudantes? Isso assim, eu acho que é evidente, né? Quando você atribui o bônus em qualquer lugar que você trabalhe, né? Você atribui a responsabilidade, quer dizer, você estabelece que o professor é responsável, em última instância, né, e talvez o único responsável pelo desempenho dos seus alunos, né? E a gente sabe que no universo educacional, o professor é uma figura importante, né? Porque ele é o gestor, digamos, de tudo que pode, das condições, do tempo, do conhecimento, das metodologias que ele vai usar com aquele aluno, né? Ele, em última instância, ele é o responsável por fazer a gestão de todo o universo que está a favor da aprendizagem dos alunos. Na verdade, né, ao premiar um professor ou uma escola por alcançar determinado resultado, você pune aquele outro que não teve um universo tão favorável, né, para ele alcançar os mesmos resultados. Que mensagem passa para os estudantes de uma escola que recebeu o prêmio? Ok, pode ser que eles se sintam entusiasmados, estimulados, tal. E para aqueles que não tiveram a escola premiada, né? Ninguém gosta de estar num lugar que é um fracasso. Ninguém gosta. Inclusive, Mônica, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de falar exatamente isso, sobre os estudantes. Diante de tudo que a gente conversou aqui, a gente vê que os resultados na educação pouco avançam. Então, de que forma você acredita que esses resultados vão impactar na vida escolar dos alunos? Primeiro, que ele passa uma mensagem quando a gente fala que a gente está muito longe da meta, e a gente está mesmo. Acho que só as séries iniciais que estão um pouquinho mais perto da meta, acho que é de 6 ou 7, né, que está prevista. Quando a gente demonstra claramente que tem esforços sendo feitos, mas que eles não estão tendo resultado, isso cria no estudante uma frustração com relação ao seu processo de aprendizagem, né? E aí, mesmo que haja um trabalho muito bacana, que gere ali uma série de aprendizagens, na percepção daquele estudante é pouco, né? E isso pode, enfim, influenciar na autoestima desse estudante com relação às crenças do que ele pode, do que ele não pode, até onde ele pode. Eu vi uma matéria recentemente com relação ao número de estudantes dentro das salas de aula, né? Que a gente começa o ano, fiquei indignada, começa o ano com acima do que a resolução permite, né? Então, 35 alunos, aí você começa com 42 em todas as salas, né? E aí a justificativa é que há uma acomodação natural, quase assim, vários desses vão sair, né? E assim, não dá para a gente pensar numa política na expectativa de que vários desses vão sair. Porque a gente está falando da vida dessas pessoas, a gente está falando da vida desses estudantes. Eu costumo dizer que assim, não se interrompe a vida, não se espera. O menino que não aprendeu a ser alfabetizado no ciclo de alfabetização, ele continua vivendo, ele continua crescendo. Você precisa continuar trocando sapato, trocando camiseta, ele vai tendo outras experiências. Então, ele perdeu este momento, né? E as políticas têm que considerar
que nenhum momento da vida do estudante pode ser perdida. Perfeito, Mônica. Olha, eu só tenho que agradecer pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos tão claros. Ai, muito obrigada pelo convite, conte com a gente aí para a conversa. Muito sempre, obrigada, tá? Mônica. E o Na Ordem do Dia fica por aqui. Essas informações foram relevantes para você? Então curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e associe-se ao CPP. Até o próximo programa.